Oizinho! Tudo bem, meu coração? No vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem de Halloween. Quando a gente fala de Halloween, qual é a primeira maquiagem que vem na sua cabeça? Bruxas, né? Mas quando as pessoas fazem maquiagem de bruxa, geralmente é uma maquiagem normal, em tons escuros, e aí a gente põe um chapéu e pronto, né? Nesse caso, a gente vai fazer um pouquinho mais diferente. Eu quero fazer um tema um pouco mais ficção, né? Mais parecido com as séries. Então nós vamos fazer uns olhos bem Então nós vamos fazer uns olhos bem macabros. Vai ser uma maquiagem bem simples, então você vai conseguir fazer isso, seguir comigo, até porque não vai precisar de muita precisão, nem ficar muito perfeito. Vamos lá? Já estou aqui com o meu look, no final do vídeo eu mostro direitinho, e a minha tiara combinando aqui pra segurar o cabelo, e eu não vou arrumar muito ele porque no final eu vou usar uma peruca. Eu vou começar corrigindo as minhas sobrancelhas, e eu vou usar uma paletinha de corretivo cremoso, porque eu gosto de usar um corretivo cremoso para preencher as sobrancelhas quando eu quero que fique um efeito mais definido, né? Então, eu vou começar aqui a preencher as minhas sobrancelhas e eu vou dar uma acelerada para não ficar muito comprido o vídeo. Qualquer coisa é só você comentar aqui pra mim se você quer um tutorial de correção de sobrancelhas que eu faço com carinho, tá? Bom, o meu conceito de sobrancelhas definidas acaba sendo um pouco natural ainda para algumas pessoas, né? Então, pra mim, assim, tá ótimo e nós vamos para a base. A minha pele já tá preparada com hidratante, primer e bruma fixadora. Eu vou usar uma base um pouco mais clara, porque a bruxa, ela tem, assim, tende a ser um pouco mais pálida. Então, eu vou usar uma base, essa daqui é a Soft Matte da Ruby Rose, e ela é a Nude 3, e ela fica um pouco clara pra mim. Então, eu vou usar ela. Vou usar um pincel Kabuki, que eu gosto de fazer aplicação de base com pincel. Dividir aqui. Vou dando batidinhas e eu vou fazer um efeito de pele porcelana, porque eu quero que a minha bruxa, ela seja aquela bruxa que tem feitiço pra ficar bonita, pra ficar sempre com a pele jovem. E aí a gente vai fazer alguns detalhes, para como se ela estivesse soltando o poder. Dá pra ver a diferença, né? Que essa base é bem mais clara. Pronto. Não vou usar esponjinha, porque eu apliquei 2 gotas de base, porque eu não gosto daquele efeito rebocão, eu gosto que fique um pouco mais leve. Então não vou usar esponja, porque a esponja vai sugar demais, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou começar a iluminação. Como a minha pele tá um pouco seca, porque o tempo não tá ajudando, e essa base já tem um acabamento mate, eu vou usar um corretivo cremoso. Eu vou pegar direto com a esponja mesmo, porque sou só eu que uso. E eu vou aplicar esse corretivo aqui na região das olheiras, tá? Vou dividir bem aqui. Não vou caprichar muito, porque nessa região a gente vai tampar com maquiagem, tá? Essa maquiagem não tem inspiração, assim, que eu tenha pegado da internet, então não tem como mostrar pra vocês o resultado, porque eu tô com uma ideia na minha cabeça e é isso que eu vou fazer, né? Não tem inspiração. A minha iluminação, ela é um pouco diferente por eu ter esse ossinho aqui, tá? Então, eu faço a minha iluminação só em 2 pontinhos, não ilumino o topo inteiro, porque eu não posso realçar esse ossinho. Porque a gente precisa fazer o contorno certo e a iluminação para cada tipo de rosto, tá? Se você quiser saber mais aprofundado sobre isso, eu tenho no meu curso de automaquiagem visagista, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Feito isso, agora eu vou fazer a correção das minhas sobrancelhas. Eu peguei um pincel chanfrado assim e coloquei um pouquinho de base nele. E eu vou começar aqui essa correção na parte de cima, tá? Na parte de cima, eu gosto de usar a base mesmo para fazer o corte. Do outro lado agora, que vai dar pra ver melhor.
A preparação de pele, ela vai ser normal, tá? Não vai ter nada de diferente. A gente só vai acrescentar alguns detalhes depois, tá? Pronto, corrigido a parte de cima. Agora eu vou usar corretivo pra delimitar a parte de baixo. Ó, estou usando o corretivo da Ruby Rose. Esse é o Flawless Collection. E eu uso a cor mais clara, que é o Nude 1, pra fazer essa correção, que na verdade é uma iluminação aqui. E eu aplico ele em pontos estratégicos aqui, ó. Bem aqui no topo da sobrancelha. E aí eu gosto de corrigir mesmo com um pincel. Então, vou vir aqui começando da metade pra fora. Depois eu faço aqui no início. Aí eu já posso espalhar pro restante do olho, né? Preencher toda a pálpebra. E a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou usar esse tom do meio para fazer o contorno. Como a gente tá fazendo uma maquiagem de bruxa, né? Um pouco mais frio o subtom, então vou usar esse daqui, do meio. Você pode fazer o contorno em pó também, tá? Mas como eu vou fazer um vídeo para o Instagram, eu tenho que usar um contorno mais forte. Vou colocando ele assim, para eu poder distribuir direitinho. E o contorno também eu estou fazendo de acordo com o meu formato, com o que eu preciso. Então, você tem que fazer o contorno de acordo com o seu formato e as suas proporções de rosto, tá? Que é o que eu ensino no meu curso também. No meu caso, eu só faço o contorno lateral. Peguei um tom mais escuro, principalmente pra gente dar mais profundidade a esse contorno. Porque a bruxa, ela tem o osso zigomático bem marcado, né? Agora, vamos fazer o outro lado da mesma forma, vou dando batidinhas até eu perceber que assentou e esfumou direitinho esse contorno. Agora, eu vou fazer o contorno do nariz e no nariz eu não gosto de deixar muito marcado, então eu vou usar esse tom aqui e eu vou pegar só um pouquinho, porque a gente tá usando uma base muito mais clara, então tem que fazer o contorno do nariz pra não ficar tudo muito plano. Só contornando aqui em volta, não vou afinar não. Em alguns casos não tem necessidade de fazer contorno de nariz, porque quando a gente tem um rosto proporcional, a gente não precisa afinar o nariz, tá? Um contorno bem clarinho pra não ficar muito marcado, certo? Agora então, eu vou selar as regiões que aplicamos corretivo. Então, eu vou olhar pra cima, tirar as marcações que ficam aqui nas linhas de expressão. Logo em seguida, eu já venho com o pó Microfinish Powder da Playboy. Essa é a cor 1. E aí, eu vou olhar lá em cima e vou vir selando essas regiões. Na hora de aplicar o pó, por favor, não arraste, senão acaba marcando e abrindo buracos, tá? Vamos selar, inclusive, aqui na pálpebra, topo do nariz e testa. E agora, para selar o contorno, eu vou vir com um contorno em pó. Essa é a paleta da Belly Angel. E eu vou aplicando aqui com batidinha sempre no final. Só para selar mesmo esse contorno. Então, eu pego bem pouquinho. Agora, para finalizar, não podemos esquecer de quem? Do iluminador, né? Vou usar a bruma fixadora, na verdade é uma bruma iluminadora. Vou usar uma bruma iluminadora. Vou usar uma bruma iluminadora da Vivai. E a gente aplica de olhos fechados e um pouco longe, tá? Agora que tá ficando quase seca
eu venho com um pincel de esfumar. A aplicação do iluminador com ele, tá? Deixar essa área um pouco mais delimitada, sem expandir muito, tá? O iluminador, ele vai sempre projetar alguma região, então ele vai deixar essa região mais alta e maior. Então, a gente tem que tomar cuidado com ele para não acabar aumentando as bochechas, né? Eu vou aplicar ele só em cima do osso zigomático. A paleta da Belly Angel é um iluminador bem sutil, para quem gosta, assim, de um efeito mais suave, né? Na pontinha do nariz, essa iluminação nas sobrancelhas, ela serve pro meu tipo de nariz, tá? Vamos começar os olhos, e eu vou usar essa torre, né? A Colormake chama de blush cremoso, mas nós, maquiadores artísticos, chamamos de tinta cremosa. E eu vou usar essa preta. Um pincel de aplicação mesmo, um pincel achatadinho. E eu vou vir aplicando aqui no meio da minha pálpebra. Como se eu fosse fazer um smokey eye, sabe? Essas torres da Colormake são bem acessíveis, mas você pode usar uma sombra líquida, um batom preto, ou até mesmo um batom mais escuro, para depois usar uma sombra preta por cima, né? Tem também essas versões assim um pouco menores, com menos cores, que são um pouco até mais acessíveis, né? Vou fazer a aplicação agora na pálpebra inferior. Como eu disse, é uma maquiagem que não precisa de perfeição, nem muita precisão, então a gente vai aplicando de qualquer jeito mesmo, tá? Vou juntar os dois aqui. Um pincel de esfumar, esse é o 006 da Macrylan. E eu vou vir aqui, ó, nas bordinhas e vou esfumando essa sombra cremosa. Esfumando fica assim. Como eu disse, não é pra ser perfeito, porque se ficar muito bonitinho não vai ser Halloween, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar uma sombra preta pra deixar tudo isso daqui mais opaco. Então, eu vou usar aqui uma sombra preta. Eu venho assim, olhando pra baixo, dando batidinhas pra essa sombra ficar ali no meio. Selar essa tinta cremosa e também intensificar a cor. Vou selar também com a sombra preta a parte inferior, assim, dando batidinhas. Agora, o que faremos? Vou usar uma tinta líquida da Colormake, que sai com água, tá? E um pincel bem fininho, mas você pode usar delineador, tá? E aí nós vamos começar a fazer alguns detalhes, alguns desenhos, rachaduras aqui. A gente faz um risco assim, meio tremido, e aí do meio dele a gente faz outro. E aí a gente vai fazendo vários assim. Não precisa ficar muito certinho, então não precisa se preocupar, tá? Um no outro. Fazendo bem aleatório mesmo, que não tem erro, tá? Não tem problema. A gente faz como se fossem umas raízes. E aí a gente vai fazendo também alguns raiozinhos assim, tá vendo, ó? São rachaduras mesmo, ficar um pouco mais real, a gente sempre vai pegando desses traços e puxando outros menores dele. A gente vai fazendo em volta do olho todo até aqui. Finalizei o outro lado, não fiz muito parecido, fiz um pouco mais bagunçadinho, assim, pra ficar um pouco mais diferente. E agora a gente vai dar alguns detalhes que são, assim, uns glitters, umas iluminações. Essa torre de glitter da Colormake, mas eu vou pegar esse branquinho aqui. E sabe aquele pincel que a gente aplicou o iluminador? Eu vou pegar com esse pincel, mesmo ele sendo grande, e aí a gente vai fazer o seguinte. Vou vir aqui com esse pincel aqui no canto interno, vou dando umas batidinhas, porque o glitter cremoso, ele tem um gelzinho e ele vai me ajudar a fixar. Eu vou vir com um glitter solto da Max Love, prata. Vou pegar aqui mesmo da tampinha, ó,
aos pouquinhos. E aí eu venho dando batidinhas aqui, nessa região que a gente passou, tá vendo? Onde a gente aplicou o glitter cremoso. Passei a cola nos cílios e enquanto ela seca ali, nós vamos para o batom. Aquela mesma tinta cremosa que nós usamos, eu vou aplicar nos lábios para fazer o batom. Porque eu quero que seja um batom preto, né? Pra essa maquiagem ficar bem gótica. Agora eu vou dar batidinhas aqui, só no centro para aplicar um pouquinho de glitter. Por isso eu já volto com os cílios colados. Finalizei com os cílios, uma peruca branca e o chapéu de bruxa, que não pode faltar, né? E a make ficou assim, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui para não perder os próximos vídeos, tá bom? Então, tchauzinho!